Senhor, meus queridos, mais uma vez estou aqui para deixar um pequeno comentário sobre a lição da revista da Escola Dominical. Esta revista de número 7, que tem por título O Povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo da revista diz assim: pelo que saí do meio deles, e pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A introdução da revista diz o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces na nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois de 2 anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então nós vemos na lição passada, nas lições que se passaram, primeiro o povo sai do cativeiro de 70 anos, e assim que eles chegam em Jerusalém, eles logo providenciam reconstruir o templo. O primeiro passo foram reconstruir o templo, e nós estudamos que o templo ele foi embargado, houve obstáculos, eles pararam a obra, depois continuaram, terminaram o templo, e depois eles precisavam erguer os muros da cidade que estavam fendidos, precisando de consertos, e o muro representa proteção, segurança. O templo representava o elo de ligação deles com Deus. Através do sacrifício eles estavam ligados a Deus novamente. Mas a fé deles, como falamos no vídeo passado, precisavam de proteção, de segurança. Então eles levantam os muros. Mas nós vemos que o pecado, o erro, ele tem consequência. Em Gálatas 6 e 7 diz que tudo que se planta, colhe. Então tudo que o homem planta, ele vai ter que colher. Não importa se agora se arrependeu, não importa, tem coisas que ele vai colher. Então o erro do povo de Deus, ele tem consequência, e essas consequências elas teriam que ser arcadas. Então eles construíram o templo, a mando de Deus, depois eles levantaram os muros, também com auxílio de Deus, Deus providenciou alguém para ali organizar eles levantar o muro, mas as coisas ainda não estão de tudo resolvidas, porque eles haviam se misturado com os povos, as filhas do povo de Deus tinham se casado com povos estranhos, e agora eles se encontravam em grandes misturas, o misticismo aconteceu, e agora era um problema que eles precisavam resolver. Então aqui nessa lição, como diz a introdução, nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida que eles iniciaram. Agora não eram alicerces físicos, mas alicerces morais, éticos, que eles haviam perdidos, costumes que eles haviam perdidos. E agora eles precisavam então fazer um autoexame para ver como que estava os costumes morais, a ética do povo de Deus. E aqui nós vemos no primeiro tópico, somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do povo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel.
na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos do sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia foram rejeitados como imundos. Está escrito em Esdras 2, capítulo 2, versículos 59 ao 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo dos judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele povo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmurações. Então ele dá um exemplo aqui de quando o povo saiu do Egito, que eles viveram ali 430 anos aproximadamente, e quando eles saíram do Egito, saiu uma mistura junto com eles, que simpatizavam com o povo judeu e estavam acostumados. Eles saíram também em direção a Canaã, e saiu uma mistura do Egito. E quando as dificuldades vieram, esse povo que se misturaram com o povo judeu, eles incitaram a murmuração ali, quando eles fizeram o bezerro de ouro, com certeza, porque os que estavam ali não tinham se apartado dos deuses do Egito, e aí deram a ideia e eles fizeram, e Deus, ele castigou o povo ali. Então, essa história agora, ela reaparece. O povo, quando volta de Babilônia, eles voltaram misturados, embora eles fizeram ali uma triagem para ver a genealogia de cada um, mas mesmo assim eles estavam misturados, tanto aqueles que ficaram também em Jerusalém, porque não havia muro, eles se misturaram ali. E agora eles precisavam se purificar. O templo estava em ativa, os muros estavam erguidos, mas dentro dos muros, dentro da cidade, no meio do povo, havia uma mistura. E essa mistura, ela é perigosa, porque o povo de Deus, que adora a Deus, que acredita em Deus, nas promessas de Deus, se misturarem com povos estranhos, que não têm a mesma tradição, o mesmo costume, que foi ensinado com costumes diferentes, eles poderão querer incutir os seus costumes, e o povo de Deus poderá de novo voltar a idolatrar e a cometer coisas que não agradam a Deus. Então, eles precisavam fazer um autoexame de quem estava ali na cidade, quem estava por dentro dos muros da cidade. Então eles precisavam agora conversar, porque o modo vivendo deles precisavam ser purificados. Costumes precisavam ser costumes das leis de Deus. E nós vemos que existiam povos ali que não queriam se divorciar dos seus costumes, porque eles adoravam a deuses e queriam continuar adorando. Esses povos, nós comentamos muito bem, que não eram povos puramente estranhos, mas eram os próprios da família, que eram os samaritanos. E os samaritanos também é de origem de Jacó. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e abre um diálogo com ela, ela diz: olha, és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Então, os filhos de Jacó, que ficaram ali em Samaria, chamados de samaritanos, alguns deles eram
ímpios e não queriam deixar sua impiedade. E por muitas vezes quiseram impedir a reconstrução do templo de Jerusalém. Por causa deles, o templo foi embargado, a obra parou. Depois que eles foram lá de novo para o rei conversar a história verdadeira, eles continuaram fazendo o templo, mas também na construção dos muros nós vemos que estavam lá os samaritanos querendo também embargar a reconstrução dos muros. E eles, mesmo assim, levantaram os muros, mas os samaritanos, alguns ficaram ali dentro dos muros. E eles não queriam saber de deixar os seus maus costumes idólatras e as suas tradições. E nós sabemos, aqui na revista explica quem eram os samaritanos, por que eles chegaram nessa situação desastrosa de não mais ser temente ao Deus de Israel. Porque eles foram alvos de uma investida, de uma estratégia. O rei Sargão II da Síria, ele, ao tomar esse povo ali, levou cativo alguns, e ele povoou Samaria com povos estranhos e outros costumes. E os samaritanos que ficaram ali, que não foram levados, com aqueles povos no meio deles, eles também acabaram adotando costumes ilegais ao que Deus tinha ensinado. Eles mandaram sacerdotes ali com outros costumes e ensinaram. Por isso o povo de Samaria se misturou ali e eles estavam distanciados da lei do Senhor. E eles sabiam muito bem, nós sabemos, a Bíblia diz que os judeus não conversavam com os samaritanos. Quando Jesus pediu água para aquela mulher, ela disse: como é que você conversa comigo que sou samaritano e você é judeu? Eles não conversavam porque os samaritanos todos sabiam que eles adoravam a outros deuses. Além de ter sacerdotes ali também que ensinavam a lei de Deus, mas eles queriam tanto adorar a Deus como adorar outros deuses e aderir a outros costumes. E eles sabiam que os judeus, levantando o templo, reconstruindo o templo, e os muros, eles iriam querer que todos adorassem somente a Deus, que era o que a lei dizia. E os samaritanos não estavam muito afim de deixar os seus maus costumes. Então o povo agora, mesmo depois do templo erguido, dos muros reformados, eles estavam ali precisando purificar a sua sociedade dos maus costumes, se conversarem ali, porque agora, esta oportunidade que Deus estava dando, eles precisavam aproveitar, voltar a seguir as leis de Deus, não se misturar com povos de outros costumes, e os samaritanos que estavam ali, eles precisavam ter cuidado com eles, porque eles estavam ali, não foram expulsos dali, e precisavam conviver com eles. E nós vemos que esse povo, os samaritanos, eles iriam de uma certa forma se infiltrar ali, e os judeus corriam o risco de novamente entrar na idolatria, o que causou o cativo de 70 anos em Babilônia. Era porque eles eram idólatras, começaram a idolatrar, e Deus então por isso permitiu que eles fossem ficar 70 anos no cativeiro. E os samaritanos, eles queriam se infiltrar no meio do povo. Aqui no tópico 2, no ponto de número 2, diz assim: primeiro diz quem eram os samaritanos, eu já falei para vocês quem eram, e aqui o segundo ponto diz: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo samaritano, ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação do samaritano foi recusada.
Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Então nós temos que ter cuidado. Não é porque você está adorando a Deus, você levantou os muros aí, que a gente deve ficar displicente sem vigiar. Jesus, orai e vigiai. Então a gente tem que vigiar, porque o inimigo ele procura uma brecha para entrar, e ele entra mesmo. Ele vai procurar sempre alguém e infelizmente ele acha alguém que dá ouvido aos sentimentos dele, às ideias dele, e ele entra mesmo quando ele acha uma brecha. Nós lembramos muito bem que Jesus chama 12 homens para segui-lo, para ser o seu apóstolo. E o inimigo achou brecha em um camarada ali. E ele se infiltrou. Esse camarada, ele estava ali, mas Jesus disse, um dentre vós é o diabo. Por quê? Um deu lugar para o inimigo entrar. Então, se ele entrou em um dos 12 apóstolos de Jesus, imagine o cuidado que nós devemos ter na igreja, na família. Se você é líder de mocidade, de adolescente, ele vai procurar alguém ali para ele entrar, para ele se infiltrar. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, a igreja, o povo de Deus, nós temos que estar orando e vigiando. Não é porque o tempo está feito, o muro já foi erguido, que não tem perigo. Existe um ditado que diz, se eu não consigo vitória, vencer o meu inimigo, eu me alio a ele. Então o inimigo, ele sabe que ele não consegue vencer, mas ele consegue infiltrar as suas ideias. E se ele achar uma mente vazia aí, ele vai conseguir infiltrar. E nós temos vivido isso no nosso meio, no meio dos obreiros, no meio dos pastores, no meio das famílias. Sempre tem um ali que trabalha para o inimigo. Trabalha. Nós vemos na família de José. Os irmãos de José deram lugar ao inimigo e jogaram José na cisterna. E José era crente. Se não fosse crente, ele tinha sido destruído. Nós vemos sempre isso nos ministérios. Tem gente que está fazendo motim, excitando a ira, querendo a destruição. Então, meus queridos, o templo estava levantado, o povo estava adorando a Deus, ergueram os muros, mas deveriam ter cuidado com os samaritanos, invejosos, que estavam ali procurando uma brecha para se infiltrar. E eles se tornaram inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada, encheram-se de inveja. E em Jó, capítulo 11, do 47 e o 12, 19, diz assim, isto sempre foi assim, os fariseus tinham inveja de Jesus. É João 11, 47 e 12, 19. Você lê em João 11, 47 e João 12, versículo 19, nós vamos ver que os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Então não era os ímpios que invejavam, eram os próprios irmãos, os sacerdotes que diziam que adoravam a Deus, que eram escolhidos por Deus, tiveram inveja de Jesus e fizeram com que ele fosse crucificado. Então, como eu disse, às vezes o maior perigo não está com aquele que está lá fora, mas com aquele que está dentro dos muros. Então nós devemos ter cuidado. Às vezes o perigo para o pastor não está no vizinho ímpio, mas está no obreiro que está ali a serviço de Satanás. Por isso que Jesus diz, olha, cuidado, porque muitos falsos profetas se levantarão
Então quem são esses falsos profetas? Os irmãos ali, aquele que aceitou Jesus, né, que disse que aceitou Jesus, levantou a mão, foi batizado com o Espírito Santo, às vezes ali, fala línguas estranhas, né? E ele está a serviço do inimigo. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, né? Não devemos folgar, não. Então, os samaritanos aqui, eles imaginavam que conseguissem associar com os judeus. Eles associando gozariam do mesmo prestígio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então eles se declararam inimigos. Já que você não quer, então nós vamos atrapalhar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque há uma tendência muito grande da mistura. Nós lemos lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, e Caim faz a sua sociedade maligna, onde fez um poema lá que matou um por ferir, e um dos filhos de Caim, e ele com a sua sociedade. Mas depois Adão, ele tem outro filho, e esse filho ele começa a adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos dos homens se misturaram com as filhas, os filhos de Deus se misturaram, e aí homens maldosos, ímpios se levantaram ali, e Deus teve que destruir através do dilúvio. E depois sai Noé da arca com seus filhos, eram justos, mas ao saírem, começarem a povoar, eles se misturam de novo com o mal. Então nós temos que ter muito cuidado, porque há uma tendência muito grande de misturas. Nós, a igreja, nós estamos vendo muitas misturas, muitos costumes. Tem culto que você não sabe, se você assiste alguns vídeos, a gente não sabe se é crente ou se não é crente. Os costumes de culto, os costumes de vestimentas, os costumes, os hábitos, está tudo misturado. A gente hoje é difícil vocês de longe assim olhar e ver, sem saber se a pessoa é crente ou não. Às vezes você assiste um culto e não sabe se é igreja ou se é macumbaria. Tem culto que você vê, você não sabe se é um terreiro de macumbaria ou é um culto, porque você olha assim e... Então, o ser humano, ele é muito pendente a misturas, e é preciso ter muito cuidado. Tem costumes que a gente começa a ver, daqui a pouco você está usando os costumes. E aí a gente precisa ficar atento. Então você adora a Deus, você está escudando a sua crença com cuidado, com o que você está ouvindo, mas você também tem que ter cuidado e atento. Então nós devemos orar, olhar e vigiar, porque o inimigo, ele fica ao derredor, procurando apenas uma brecha. E depois que há uma mistura, você vai ter que conviver com ela. A Bíblia nos diz que um certo homem plantou uma lavoura, plantou trigo, e de noite o inimigo veio e espalhou o joio no meio do trigo. E quando eles foram nascendo, o homem viu que havia ali uma lavoura diferente, que não era trigo. E aí ele pensou em tirar o trigo, mas depois, se ele tirasse o joio do meio do trigo, o trigo ia ficar fraco e poderia morrer. Então ele disse, eu vou deixar os dois nascerem aí, no final a gente separa. Então enquanto a igreja estiver aqui, vai ter o joio no meio do trigo. O trigo são os verdadeiros crentes, e o joio são os falsos que estão ali. Só naquele grande dia Jesus vai separar. Mas nós temos que ter cuidado, porque o joio, ele pode perverter o trigo.
as trevas, a laranja podre, ela pode fazer apodrecer as demais. Então nós devemos ter muito cuidado. E esta lição, ela traz este exemplo para nós. Estamos adorando a Deus, estamos protegendo a nossa fé, mas o inimigo, ele não dorme, tramando contra as nossas vidas, para nós distanciarmos do nosso Deus, mesmo com os muros erguidos, mesmo adorando a Deus. A Bíblia diz que muitos dos escolhidos também poderão se desviar, até os escolhidos. Então, meu querido, fique atento. Você está adorando a Deus? Está protegendo, está se escudando? Continue fazendo isso. Olhai, orai e vigiai, porque o inimigo ele está aí procurando quem puder tragar. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima lição. Nós estaremos também fazendo um comentário. E Deus